E você tocou num ponto muito importante que é, não dá para pegar o Flamengo como o futebol brasileiro, principalmente quando a gente fala de saúde financeira. O Flamengo, ele pagou agora 15 milhões de euros, né, no Gerson, é um negócio caro, mas ele vai, de alguma maneira, compensando isso. O mercado de venda do Flamengo, a gente falava, vai embora o João Gomes, vai embora algum nome de peso para suprir essa chegada e tudo que o Flamengo faz no mercado. Não foi. O Flamengo se arrumou de outra maneira. Coloca pra gente, por favor. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei aqui um vídeo top do programa ESPN FC da ESPN Brasil. Já quero dar os créditos de vídeo aqui para o grupo Disney, canal ESPN. Vou deixar aqui na descrição o link do canal aí da ESPN Brasil. Valeu, galera. Seguinte, hein? Falou do Gerson, falou do Mengão, eu trago aqui para vocês. Este vídeo aqui era um vídeo bem grande, galera. Tem 31 minutos. Soltei uma parte ontem e agora a gente vai soltar a continuação para você aí não perder nada. Tudo e todos que falam do Mengão, eu trago aqui para você. Então eu mereço, né, o seu like, mereço também a sua inscrição no canal. Se você é Mengão, se você é Flamengo, inscreva-se aqui no nosso canal. E sem perder tempo, o debate tá bom, simbora, vamos aqui pro vídeo. Vinícius Júnior, Rodrigo, esses caras. Então, Casimiro, ou tantos brasileiros que foram para lá e chegaram nesse... E eu até acho que o Gerson é um jogador que poderia chegar em patamares altíssimos, de Real Madrid, dos maiores clubes da Europa. Então, quando ele volta, eu entendo também que certas pessoas digam, olha, é legal, entre o Olympique e o Flamengo, de fato, acho que você tem vários motivos para dizer melhor o Flamengo do que o Olympique. Mas talvez o passo a mais que se esperava do Gerson na Europa, esse não tenha acontecido. É que o caso dele é muito particular, né, Mari? Ele tem 25 anos, ele não volta, por exemplo, como a gente viu o Adriano quando voltou para o São Paulo, porque já não funcionava, mas já não tinha mais ali adaptação na Europa. O Ronaldo, quando voltou, que volta mais velho, já com uma outra questão física para tratar, ele volta com 25 anos. É meio que uma volta programada nesses casos, né? Nesses casos foi quase que uma volta programada, né? Sim. Eu acho que assim, tem alguns pontos ali nessa frase dele, temos os melhores jogadores e ajudamos os europeus. Isso é fato, só que os europeus também ajudam muito os nossos jogadores. Então, assim, o jogador que vai para lá, a gente vê o Gustavo Scarpa, além dele querer realizar um sonho, é uma outra liga, é um outro desafio, é um outro desenvolvimento. Então, os nossos jogadores jogando uma Premier League, jogando, enfim, outros campeonatos e também se desenvolvendo com treinadores europeus, também é para o jogador. E eu acho que no caso do Gerson, essa frase, talvez do retrocesso, ela também pode ser, a gente também pode avaliar em cima da qualidade do atleta. Sim. Porque é um atleta de uma qualidade muito grande que poderia encaixar em outros times da Europa. Então, a gente poderia ver um Gerson jogando uma Premier League, por que não? A gente poderia ver um Gerson jogando uma Champions League, que seja num clube um pouquinho, numa competitividade mais alta que o Olympique. Então, acho que também vai pelo que a gente acredita que o jogador pode dar. No caso dele, é isso, ele poderia render lá, assim como ele pode render aqui. Eu acho muito legal o que ele fala, porque ele coloca realmente luz num assunto que a gente pode debater, mas acaba sendo um pouco fora da realidade do futebol brasileiro. Porque o Flamengo não é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o que a gente vê num calendário péssimo, numa arbitragem péssima, clubes endividados, não conseguindo pagar salário em dia. É o retrato do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é o Flamengo do Gerson. Sim, é curioso, você falou do Scarpa, eu fiquei pensando assim, o que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? Ele fala disso desportivamente e eu tô pensando como vida, porque quando o Scarpa fez o projeto de ir para a Europa, não importando ser um clube competitivo, todo mundo falou, nossa, que bonito, ele quer construir uma vida na Europa. Quando o jogador brasileiro fica feliz de estar na casa dele, parece que o inverso é visto como falta de ambição, como uma outra maneira, Djalminha, assim, eu não sei se faz sentido, se você já viveu alguma coisa parecida, mas assim, parece que o jogador desistiu, porque talvez ele se encontre mais feliz no país dele, com a comida dele, com a família dele, do que no estilo de vida europeu. Eu acho engraçado, só curioso, né, na verdade, como essa balança é desequilibrada. Assim, Dani, eu vou citar assim, meu exemplo, né? Eu acho que quando você joga na Europa, sem dúvida alguma, o atleta ele evolui. Ele evolui não só porque ele está na Europa, é porque ele está enfrentando
os melhores jogadores de todo mundo que estão na Europa. Né? O melhor africano, o melhor da Ásia, o melhor da América do Norte, eles estão lá. Então, você entre os melhores, você vai evoluir. Né? A parte tática, você também tem um ganho. Mas eu joguei, por exemplo, no Japão, não evoluí, na verdade, na minha carreira. Foi bom financeiramente, obviamente, mas não evoluí. Então, você vê os dois lados. Aí eu dou um outro exemplo. O Luizão jogava comigo no La Coruña. Ele estava jogando de titular, mas não estava satisfeito, não estava feliz. Nós falamos, fica aqui na Europa. Ele quis voltar e a carreira dele foi maravilhosa. Ele voltou, foi campeão da Libertadores no Vasco, foi campeão do mundo pelo Corinthians, foi campeão da Libertadores pelo São Paulo. Então, muitas vezes, a gente tem que entender também a opção do atleta. Por exemplo, o Gerson está voltando para um time excelente, que paga como a Europa, que ele está em casa, né? Que ele falou que está com saudade de tanta coisa, ele esqueceu de falar dos cariocas e das cariocas, né? Que lá na França não deve ter muito. Então, assim, por que não voltar? Né? Eu acho que também nem todo caso pode ser analisado da mesma maneira, voltou, fracassou. Não, às vezes é a opção do atleta também. É que eu acho que tem uma coisa que o Gerson... É óbvio que assim, a gente não pode julgar nenhuma decisão pessoal, profissional de qualquer um, né? Então a decisão dele é essa e tem vários aspectos, como a gente já disse, que corroboram e que faz com que a gente compreenda a decisão dele. É que eu acho que o que o Gerson disse na entrevista vai além da escolha dele. O que o Gerson traz na entrevista é algo sobre o futebol brasileiro de maneira geral. Se tratar melhor, eu acho. Exato. Eu acho que assim, o futebol brasileiro não é o que ele poderia ser. Quanto a isso, não tenha dúvida. Agora, não é o que ele poderia ser por culpa do Brasil, de quem gere o futebol brasileiro, sim, dos dirigentes de clubes, dos dirigentes da CBF e tudo mais. Claro que a gente jamais chegaria a ser o principal palco do futebol mundial. Esse vai ser sempre a Europa. E, aliás, isso é importante dizer também, porque quando um jogador como o Gerson, se tivesse escolhido, na hora que ele vai para a Europa, se tivesse escolhido ir para um outro palco menos relevante esportivamente, mesmo que fosse para ganhar uma baita grana, ele ia apanhar. Aí sim, no sentido da escolha dele dizer, mas aí realmente um cara de 23 anos, né, na época, sim, na época, fazer a escolha de jogar na Arábia Saudita, de jogar que fosse na Major League Soccer, de jogar num centro como esse, tendo a qualidade que o Gerson tem, ele também seria criticado. Então eu acho que a crítica, ela olha para o aspecto esportivo acima de tudo, e isso a gente não pode negar, que a Europa é o principal palco do futebol mundial, mas o caso do Gerson é um caso específico. Ô, Jean. Fala, Djalma. Ô, Jean, mas assim, você não acha que a Europa é o principal palco pelo aspecto financeiro? Porque assim, eu vejo muitos jogadores de alto nível irem jogar na China, irem jogar no mundo árabe, irem jogar... Se o Brasil tivesse essa condição financeira, né, com os nossos atletas, os melhores no Brasil, se tivesse o dinheiro... eu acho que seria muito atrativo para os grandes jogadores virem jogar na nossa liga. O problema é que nós não temos o dinheiro e, principalmente, é lógico, o dinheiro é fundamental, mas hoje nós não temos organização, competência também para ter esses grandes jogadores aqui. É que é difícil desassociar uma coisa da outra, né? Então, é isso. Porque acho que assim, a gerir bem o futebol, evidentemente, traz dinheiro. Agora, também é verdade que por mais bem gerido que fosse o futebol brasileiro, se a gente importasse a galera da Premier League para... Entra um contexto histórico, né? A gente pensar em Europa como centro do mundo, entra a economia. A gente até faz esse papel, se você parar para pensar, para a América do Sul. Os jogadores colombianos, os jogadores uruguaios, os equatorianos, eles vêm jogar aqui por uma questão financeira e de visibilidade, né? Perfeito. Mas realmente você tirar isso da Europa é difícil pelo contexto. E por melhor gerido que o futebol brasileiro seja, e por mais dinheiro que ele possa render, porque ele poderia render muito mais dinheiro, né, despertando interesse de outros países,
ele não vai mudar a economia de um país. Exato. Não vai ser o futebol brasileiro que vai mudar a condição econômica do país. Então, é claro que economicamente a gente vai estar sempre atrás nas principais ligas da Europa, é normal que seja assim. Agora, Mari, você tocou num ponto muito importante que não dá para pegar o Flamengo como o futebol brasileiro, principalmente quando a gente fala de saúde financeira. O Flamengo, ele pagou agora 15 milhões de euros, né, no Gerson, é um negócio caro, mas ele vai, de alguma maneira, compensando isso. O mercado de venda do Flamengo, a gente falava, vai embora o João Gomes, vai embora algum nome de peso para suprir essa chegada e tudo que o Flamengo faz no mercado. Não foi. O Flamengo se arrumou de outra maneira. Coloca pra gente, por favor. Saíram alguns jogadores, vamos pegar aqui um recorte dos últimos 6 meses, né? A gente tem aí o Flamengo com o William Arão, a gente está vendo os valores em euros, um total de 13 milhões e meio. Ou seja, falta 1,5 milhão para chegar no valor do Gerson. Com o Arão, o Hugo Moura, o Gustavo Henrique, o Lázaro, o Tuller, que acabou de fechar agora um negócio mais modesto. O Flamengo só tem 50% do direito econômico do jogador, foi para o Vissel Kobe do Japão. E pode ir o Hugo Souza também neste caminho. Então, parece que a gestão do Flamengo, por mais que esteja distante... Tá, entendi. Últimos 6 meses. Por isso que o Michael não está aí. Ainda do que a gente chama de ideal, como do pensa em Europa, tá indo por um caminho bom. A gente compara com a Europa e está distante do ideal, a gente compara com o Brasil e está passos largos, né? Mas isso é uma construção, Dani, não foi ontem para hoje. A gente pode também colocar o Palmeiras nesse bolo aí, num planejamento financeiro de organização ali da casa. O Flamengo, ele consegue fazer um trabalho interessante, que são tipos de trabalho diferentes, né? Palmeiras e Flamengo, a gente vai falar sobre isso, sobre o Palmeiras, em relação à contratação. E o Flamengo, ele ainda consegue dar importância para a sua base, desenvolver a sua base e ainda utilizá-la no profissional e depois fazer caixa com ela. Então, a gente vê como esses jogadores, no caso do João Gomes, o Gerson vem para o Brasil. Quem que a gente fala sobre tirar para ele entrar num lugar? Eu falo mais do Thiago Maia do que do João Gomes. A gente pode levantar uma enquete aí, porque o João, ele tem praticamente ali o lugar dele garantido. O Paulo Souza tentou mexer nisso e não deu nada certo. Então, a gente fala de peças que o Flamengo desenvolve com trabalho de base. O Palmeiras vem fazendo isso, ganha tudo na base e aí consegue recompensar e investir dinheiro em que ele entende. Por exemplo, o caso do Andrés Pereira. O Flamengo não foi colocar o dinheiro que o United pediu. Porque ele falou, não, para mim não tá bom, eu não tô afim, é muito dinheiro, esse jogador não me interessa nesse ponto. Aí ele guarda e ele vai e coloca no jogador que interessa a ele. Então, acho que consegue gerir de uma maneira muito interessante. Eu gostei desse negócio que a Mari propôs aqui, hein? Você de casa, participa aqui com a gente, diz pra mim quem é que sai desse time do Flamengo se o Gerson efetivamente for entrar como titular. Mais pra frente aqui no ESPN FC, a gente vai fazer esse debate. Vamos olhar esse time do Flamengo em campo para pensar em qual seria o melhor encaixe. Eu quero a sua opinião aqui participando com a gente. Mas daqui a pouco a gente vai colocar o Palmeiras também nesse bolo. Mas é isso, é o melhor dos mundos, né? Você não precisa se desfazer das revelações que encaixaram no time titular e você consegue fazer caixa para continuar as suas contratações. E eu acho que talvez o projeto do Flamengo não considere tanto como essenciais essas vendas, embora somando esses nomes todos você consiga de fato quase chegar ao valor do Gerson, porque o Flamengo faz contratações muito grandes, né? Contratações de fato caras, mas o Flamengo é um clube que arrecada muito dinheiro e aí essa arrecadação está diretamente ligada ao tamanho da torcida. Então é claro que não é fácil para todo mundo, como é fácil, entre aspas, para o Flamengo. Aliás, é bom ressaltar, eu gosto sempre de dar os méritos e os créditos à gestão do Bandeira de Melo, porque essa foi a gestão que teve toda a dificuldade do mundo, que arcou com a parte negativa. Porque o que os clubes têm dificuldade em fazer é dizer o que o São Paulo não consegue fazer, o que o Corinthians não consegue fazer, que é dizer, olha, é o seguinte, agora a gente vai passar um tempo sem gastar dinheiro. A gente vai passar um tempo sem contratar. A gente vai ter que fazer isso para colocar a casa em ordem. É assumir essa condição, né? O clube tem muita dificuldade de assumir que está com dificuldade. Mas os dirigentes, eles não querem, em geral, fazer isso porque eles sabem que se eles fizerem isso, não tem jeito. Claro. Esse discurso não convence o torcedor. O torcedor está pensando no hoje e no amanhã, assim, no amanhã a curto prazo. Então, é isso que os dirigentes deveriam fazer e não fazem. O Flamengo fez. E a partir do momento que fez e que colocou a casa em ordem, com o dinheiro que tem, com
a torcida que tem, porque no fim das contas o dinheiro tem a ver com a torcida. Com alcance. O dinheiro da televisão tem a ver com a torcida, que todo mundo fala do dinheiro da televisão, mas isso é diretamente relacionado ao número de torcedores, o dinheiro de renda, de público, né? de venda de camisa, tudo isso tem a ver com o tamanho da torcida. Então, claro que para o Flamengo é menos complicado. Mas é complicado e foi complicado também você colocar a casa em ordem, você acabar com as dívidas. Porque, em geral, esse é um momento amargo, é um período amargo. E, a partir dali, eu acho que hoje o Flamengo tem arrecadações diversas, não é só de venda de jogador. Eu não sei se... confesso que eu não me lembro, eu até cheguei a ver o balanço do Flamengo, o último balanço do Flamengo, mas confesso que não me lembro o quanto percentualmente das suas receitas vem de venda de jogador. Mas não era a maioria. Não, é pouquíssimo. É pouco. Então, assim... Principalmente nos últimos tempos, é título e público, né? Exato. Então, eu acho que isso é... E a televisão. Sim. Então, é importante que se entenda também que o Flamengo, ele gasta dinheiro porque ele tem dinheiro. Porque o dinheiro entra por diversos lugares. Cadê a participação que eu pedi aqui? Tem gente mandando mensagem pra gente, falando do Gerson. A gente vai desenhar esse campo do Flamengo com os 11. Só pode 11, tá, gente? Não tem como colocar 12 em campo, não. Não vai estar podendo em 2023? Aí o Ricardo Dias mandou assim, ó. O Flamengo acertou muito a contratação do Gerson, mas queria saber... essa aí é pergunta de ouro. Essa aí é que eu quero responder, Ricardo. Vamos fazer o seguinte, então, ó. A gente vai fazer o intervalo. Quando voltar, ainda hoje... Ô, Ricardão, seguinte, Ricardo, ó, cara, eu tiraria o Thiago Maia, cara. Se o Ilharão deu certo com o Gerson, cara, o João Gomes vai dar muito certo com o Gerson, né? Porque, no meu ponto de vista, hoje, o João Gomes joga muito mais bola do que o Ilharão, que já saiu do Flamengo, né? Respondido aí pra você, então, Ricardo Dias. Galera, é o seguinte, hein? Quero saber também a sua opinião, cara. Quero saber aí, deixa eu pôr aqui na tela. Aí, deixa aqui nessa tela, bacana, do ESPN FC. Quero saber a sua opinião, quem você tira para colocar o Gerson. Deixa eu mudar aqui. Então é isso, o Flamengo vem forte agora, né, no mercado da bola, vendendo algumas reservas. Hugo Souza está de saída. O Flamengo está atrás de outras contratações bacanas, né, cara? Cada vez mais o elenco do Mengão fica mais poderoso. A Seleflá, a seleção que assusta os antes, a seleção do Brasil, a Seleflá que deixa os adversários com medo, hein, cara? Não adianta falar não, porque tem medo sim. Andei vendo aí alguns palmeirenses preocupadíssimos com o Flamengo, hein? Não vou citar nomes aqui não vou dar ibope pros caras, mas tem palmeirense aí com brioco na mão, estão com medo do nosso Mengão, cara. Isso é bom demais, que alegria! Muito bem, trouxe aqui para vocês mais um trechinho, então, aí da imprensa falando do nosso Flamengo, falando de Gerson, falando do poder financeiro do Flamengo, das escolhas, né, que o Gerson fez, alguns defendendo o Gerson, que o Gerson... na verdade, cara, o Gerson nem queria ter saído, né? Ele só saiu porque era pandemia. O Flamengo naquela época, naquela ocasião, estava precisando vender 1 ou 2 jogadores, então aproveitou, vendeu o Gerson, mas o Gerson foi chorando, galera. O Gerson, na verdade, nem queria ter saído, né? E agora ele volta e ele fez um bom papel lá no Olympique de Marselha, fazendo, se eu não me engano, 62 jogos. Ele fez 13 gols e 10 assistências. Ele jogou muito bem lá no Olympique, né? Voltou para sua casa feliz da vida e deu o recado aí para quem criticou ele. Valeu? É isso, quero agradecer a todos vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista, se você é rubro-negro. Inscreva-se, vai ter bastante coisa bacana aqui no nosso canal. Vai ter lives segundas e quinta-feira às 10 da noite, tá? Com convidados especiais. Já posso adiantar o nome, hein? João Guilherme, neste mês aqui no canal. A data, 25 de janeiro. Porém, pode ter alteração. Mas até aqui eu tenho essa data para você. Dia 25 de janeiro, João Guilherme vai participar aqui da nossa live. E tem mais um cara que saiu da ESPN que vai participar aqui da nossa live também na semana que vem, cara. Tem um ex-integrante do programa Futebol 90 que saiu da ESPN que vai participar aqui comigo segunda-feira agora, cara. É isso aí, dia 9. Eu não vou falar quem é, não. Surpresa, tá bom? Então, deixa o sininho ativado
porque o nosso canal aqui, ó, tá decolando, cara, tá bom demais. Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, fui!